Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o livro As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Esse livro veio primeiramente pelo Clube Intrínsecos e agora ele foi lançado com essa capa linda que combina com os outros livros da autora. Ele também é capa dura. A Intrínseca capricha muito na edição dos livros da C.J. Tudor e eu gostei bastante deles. Tem o corte preto também. Porém, essa é uma autora que eu não tive uma experiência muito boa com os dois primeiros livros. Mas eu decidi dar mais uma chance para ela com esse lançamento e ela acabou me surpreendendo e eu gostei muito mais desse livro. Eu acho que é o melhor livro da autora, então hoje eu quero contar um pouco para vocês sobre o que se trata esse livro e como que foi a minha leitura também a respeito dele. Mas antes de começarmos, eu quero saber, você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é inscrito, se inscreva, me sigam nas redes sociais também e curtam o vídeo para me ajudar na divulgação. Se você se interessar em comprar o livro, tem o link do canal também aqui na caixa de descrição. Nesse livro aqui, nós temos como protagonista o Gabe, o Gabriel. Um dia, ele tá tranquilamente no trânsito e, de repente, no carro à sua frente, ele vê a sua filha de 5 anos. E a sua filha até chama por ele dentro do carro e daí ele começa a perseguir esse carro desconhecido. Por que que a sua filha tá dentro desse carro? Até que esse carro desaparece e ele não vê mais a filha dele. Só que o estranho é que logo depois disso ele recebe uma ligação da polícia falando que a sua esposa e sua filha foram encontradas mortas dentro de casa. Porém, gente, 3 anos depois, nós vemos aqui no começo do livro que o Gabe ainda está atrás da sua filha. Ele acredita que ela está viva, que era ela dentro daquele carro. Então, gente, a primeira esquisitice que a gente encontra aqui nessa história é que como que foi confirmado essa morte e ele ainda não acredita que ela morreu, ele ainda acredita que ele viu mesmo a filha dele. E daí o mais interessante, que foi o que mais me fez gostar do livro, é que ao longo da leitura a história vai sendo construída de uma forma que nós passamos a acreditar mais na história do Gabe. Então, gente, vai surgindo pistas, vai surgindo coisas diferentes que fazem com que essa história se encaixe mais. Você consegue entender por que que o Gabe acredita fielmente que a filha dele tá viva, e toda essa construção pra gente ir acreditando conforme as peças vão se encaixando é muito legal e te envolve muito na leitura. Só que no começo do livro você tem poucas informações, é tudo muito misterioso no início, você vai descobrindo realmente aos poucos, e também nós temos o ponto de vista de outras personagens. Tem mais 2 mulheres que de alguma forma estão entrelaçadas aí na história do Gabe. Então, gente, é tudo muito construído aos poucos. Você não tem nenhuma informação no início e isso te prende muito na leitura. O Homem de Giz também é construído dessa forma, mas eu senti que a autora conseguiu trabalhar muito melhor isso nesse livro. O jeito que ela fez no Homem de Giz, eu acho que alterando entre o passado e o presente, ficou muito estranho pra mim. Não funcionou comigo naquele livro. E aqui eu achei que a autora conseguiu trabalhar muito melhor a questão do mistério, a questão de você não ter informações e ir pegando as pistas aos poucos junto com o personagem. E conforme ele vai descobrindo coisas sobre o que aconteceu naquele dia, sobre o que aconteceu com a filha dele, sobre esse título do livro, né, As Outras Pessoas, tudo faz muito mais sentido para você na história e daí sim que você quer descobrir como que ela vai parar. E digamos que ele é um livro que não deixa tudo para o final. As coisas vão se resolvendo ao longo do caminho e daí, digamos que no final vão surgindo outros problemas, vão surgindo perigos. E eu achei isso muito interessante porque às vezes quando tudo se resolve no último capítulo parece que as coisas se apressam muito. E aqui no livro eu não senti isso. Que é outra comparação que eu quero fazer, porque no que aconteceu com N, eu senti que as coisas se resolveram muito rápido no final e também ficou de uma forma muito estranha. Eu não gostei do final daquele livro e aqui não. Aqui as coisas foram construídas aos poucos. Nós temos várias revelações antes mesmo de chegar no final do livro. Então eu senti uma evolução muito grande na escrita da autora aqui nesse livro e realmente esse caso misterioso me prendeu muito na história e eu fiquei muito curiosa. Eu li o livro em 2 dias e eu queria muito saber o final dele. Eu não vi a hora assim de pegar o livro para ler e descobrir o final. Porém, gente, a história tem um grande ponto negativo que eu quero destacar para
vocês, que foi o que me fez tirar 1 estrela da avaliação. O livro para mim foi 4 estrelas, que é a parte sobrenatural da história. A autora colocou um elemento paranormal aqui na história e, gente, pelo que eu vi, essa é uma característica da autora. A gente já vê um pouco desse traço no Homem de Giz, mas nem tanto. E daí, no que aconteceu com N, praticamente a metade do livro seria voltado ao tema sobrenatural realmente. E aqui ela só colocou esse elemento sem necessidade. Eu senti que isso ficou desnecessário para a história, porque se não tivesse isso, a história ia acontecer do mesmo jeito, sem mudar nada. A história ia ser melhor ainda para mim, no caso. E o final, todas as revelações, tudo que aconteceu do livro ia surpreender o leitor do mesmo jeito. Não é a mesma coisa com o livro do que aconteceu com N, porque, como eu falei pra vocês, um dos temas do livro é o sobrenatural. Se tirar isso do livro, ele perde totalmente o sentido. Aqui não, aqui você pode tirar que ele não vai perder o sentido, ele não vai perder a surpresa, não vai perder nada. Então foi totalmente desnecessário ela colocar esse elemento paranormal aqui na história. Tudo bem ser uma característica dos livros da autora, mas ela precisa trabalhar melhor isso, porque foi muito mal explicado. Você fica com muitas dúvidas em relação a isso. Então, de que adianta colocar esse elemento a mais na história se não tem um embasamento, se não tem uma boa construção? Eu acho até que as pessoas que não gostaram desse livro não gostaram por conta disso, por não terem entendido muito bem a história, só por causa desse elemento desnecessário. Então, se a autora continuar com essa característica para os próximos livros, eu espero que ela melhore isso na escrita dela e faça uma construção melhor, dê um embasamento melhor para essa parte sobrenatural, porque esse livro aqui ficaria muito melhor se ele fosse 100% realista. Mas tirando isso que eu falei para vocês, a parte mais realista da história, o que realmente aconteceu naquele dia, quem que são as outras pessoas, isso daí, gente, foi muito legal. O livro também tem uma vibe parecida com A Corrente. Vocês lembram desse thriller? Tem uma resenha aqui no canal, eu vou deixar nos cards. Os dois livros têm algo em comum que eu achei muito legal também, que foi uma das coisas que eu gostei aqui nesse livro. Então por isso que eu estou recomendando ele para vocês. Se vocês não gostaram, assim como eu, dos 2 primeiros livros da autora, deem uma chance para esse terceiro, porque eu achei realmente que a autora melhorou muito na escrita dela. Eu não sei se esse livro tem alguma semelhança com algum livro do Stephen King, porque os 2 primeiros livros dela tinham semelhanças na escrita com o autor e com alguns livros dele, mas nesse daqui eu não encontrei nada, pelo menos dos livros que eu li até agora do Stephen King. Se você viu alguma semelhança, me conte aqui nos comentários, porque essa é até uma crítica que muitas pessoas fazem, né, que os livros dela têm algumas semelhanças com os livros do autor, mas ele é uma grande inspiração para a autora. Ela é super fã do Stephen King e o livro é muito rapidinho de ler, como eu falei para vocês, eu li em 2 dias, então eu espero que vocês aproveitem bastante o livro. Me conte nos comentários se você ficou com vontade de ler ele ou se você já leu e concorda com o que eu falei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!